vamos orar para aqueles que podem estar acordando agora às 2 da manhã. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a autoridade espiritual. Darli, pareceu. Vamos dar continuidade sobre... Lu é a Luciane, não é a Luciene? Fotinha pequenininha quando mostra para mim. E nós vamos dar continuidade sobre a autoridade espiritual. Vamos falar como o Espírito Santo opera nesta questão de autoridade espiritual. Nós vamos falar também para não se conformar com o primeiro batismo o batismo de arrependimento, para a gente sempre estar buscando mais. Então nós vamos falar muita coisa sobre a autoridade espiritual. É você, né? Porque tá escrito assim, ó, Lumilênio. Aí eu fiquei sem saber. Depois eu mexo com a pessoa errada. Neiva, bom dia. Então nós vamos continuar falando sobre a autoridade espiritual. Enquanto a gente aguarda das 2 horas da manhã, vocês estão colocando em prática a autoridade espiritual de vocês? Como que vocês estão? Estão profetizando? Estão já operando nas áreas que precisam ser operadas através da espiritualidade, da autoridade espiritual? Como que vocês estão? É muito importante eu estar ouvindo isso de vocês. Então, a mensagem de hoje... Oi, amore! Boa madrugada, bom dia! Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 19. A mensagem hoje em Atos, capítulo 19. Todo cristão precisa ler por completo o livro de Atos. O livro de Atos é importantíssimo. Eu estou assim, com um pensamento que a igreja precisa novamente ensinar o livro de Atos inteiro. Está precisando. Eu vou até sentar com o bispo para a gente estar falando sobre isso. Está ministrando somente o livro de Atos, do início ao fim. A igreja está precisando de ouvir o livro de Atos. O livro de Atos ele pode ser chamado Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos, né? Eu gosto mais dos Atos do Espírito Santo, porque esse livro ele começa o processo missionário, a caminhada missionária dos discípulos, e esse livro ele também traz um grande enriquecimento da cultura espiritual, da cultura do reino, que é uma das coisas que nós estamos falando muito aqui. Mas a gente vai falar isso às 2 da manhã. Vou esperar todo mundo entrar para mim não ter que repetir, fica redundante. Amém? Bom dia, Erivelto. Bom dia, Vilma. Bom dia. Amém? Então vamos lá. Vamos aguardar todos entrarem. E eu vou falar primeiro sobre o livro Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos. Amém? Então vamos lá. Então são 2 horas da manhã e nós vamos meditar no livro de Atos. O livro de Atos, eu convido a igreja a estar relendo ele, lendo ele novamente. Eu acho que a igreja ela precisa nesse momento estar voltando aos olhos para o livro de Atos do Espírito Santo. O livro de Atos ele traz a mensagem do ministério de Cristo após a sua ressurreição. Então, depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos, os discípulos, eles começaram a operar através da unção do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Então,
Esse livro ele traz a característica da igreja, ele não deixa a característica da igreja se perder. E ele também traz a característica nós como cristãos. E aqui no capítulo 19, o que eu mais acho interessante, além de toda a mensagem sobre o Espírito Santo, sobre toda a mensagem do batismo do Espírito Santo, é a mensagem da preocupação do apóstolo, né? Uma preocupação se os discípulos eles foram batizados no Espírito Santo. Olha que interessante. Então ele traz uma preocupação do apóstolo Paulo. Será que vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Isso era importante para ele. Então, o livro de Atos, ele precisa ser lido novamente para que a igreja não perca a sua característica. A igreja ela tem uma característica e a característica é de encontrar, né, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e o desenvolvimento do Espírito Santo. Isso é a maior característica da igreja hoje. Se a igreja ela perde a característica de nos desenvolver nos dons do Espírito Santo, aonde que nós vamos buscar essa característica? A igreja ela é consolidada, gerada hoje para quê? Para que a palavra de Atos dos Apóstolos, a palavra dos Atos do Espírito Santo, ele se transforme em verdade na nossa vida. Então é muito interessante aqueles que são líderes, aqueles que gostam, né, do Evangelho como um todo, ler Atos dos Apóstolos para a igreja ela voltar na sua característica e não se perder. Nós estamos passando por um momento tão perigoso que a igreja ela pode perder essa característica, a característica genuína, nos desenvolver para os dons do Espírito Santo. Então vamos ler a mensagem em Atos, capítulo 19, para aqueles que entraram agora. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso e encontrando ali alguns discípulos. Então Paulo, ele na sua obra missionária, no seu momento missionário, ele encontra os seus discípulos e encontra com uma palavra, uma pergunta, uma preocupação. E olha a preocupação do apóstolo Paulo. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Então perguntou-lhe, em que sois batizados então? Disseram, no batismo de João. Olha que interessante. Ele viu que os discípulos eles já estavam levando a mensagem de Cristo. Mas eles estavam levando a mensagem de Cristo com um batismo, o batismo de João, o batismo de arrependimento. Esse batismo do arrependimento, ele é a marca para a filiação com Cristo, é a marca para a filiação com Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele estava além. Ele estava vendo que os discípulos estavam caminhando, eles estavam apregoando a mensagem de Jesus, mas ainda eles estavam precisando ser enchidos do Espírito Santo. Eles estavam precisando viver o batismo do Espírito Santo para ser capacitado para a obra do Espírito Santo. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, e isso é a cabeça dos bons pastores, quando nós somos batizados somente no batismo do arrependimento, ainda falta algo mais. Ainda nós não estamos completos. Jesus Cristo, ele veio para que nós recebêssemos não somente o batismo do arrependimento, mas um batismo de fogo, um batismo dos dons e dos dons espirituais. Vamos abrir também, ou vocês anotem, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Olha que interessante. E eu, em verdade, o batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujo as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que interessante. Jesus, ele veio para nos levar além, nas obras do Espírito Santo e nas obras que ele um dia também realizou. Então, quando o cristão ele aceita somente o batismo de filiação, o batismo do arrependimento, ele se torna um crente, eu colocando essas palavras, Karine falando, ok? Morno, sem experiência, sem autoridade espiritual. Falta algo, falta além. Aqui na DEIC, ele diz assim que são o teólogo da DEIC, ele já chama de cristão nécio, né? Que é um cristão que ele está ainda sem o ministério completo de Jesus Cristo. Então, nós precisamos passar por 2 batismos. O batismo do arrependimento, que foi aquele que nos foi mergulhado, né, nas águas, e o batismo do Espírito Santo, que é o batismo chamado também de batismo com fogo, que é o que é esse batismo? É o enchimento de poder, do poder do Senhor que nos capacita para a sua obra. Então, nós não podemos aceitar um evangelho morno ou um culto morno, um culto aonde só me trabalha para o arrependimento, mas esquece de me encher. Um culto aonde me trabalha somente naquilo que eu fiz no meu passado e que me leva somente ao arrependimento do meu passado e fale somente dos caminhos que agora eu preciso ter, se antes me falar as obras que eu possuo que me capacita para alcançar. Uma igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja pentecostal, é uma igreja que o apóstolo Paulo coloca a mão sobre os seus discípulos e eles são batizados com os dons do Espírito Santo. Essa é a igreja original, essa é a igreja primitiva que nós de forma nenhuma podemos perder essa característica. Mas vamos voltar lá na preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele trouxe uma preocupação aos seus discípulos. Discípulos, vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles, não, eu não conheço esse batismo. Eu fui batizado pelo batismo de arrependimento, por João Batista. Ele se sentiu na obrigação de os batizá-los no Espírito Santo, para que o ministério de autoridade começasse a exercer sobre ele. E a mensagem de aprendizado que eu trago aqui no versículo 2, precisamos de mais pastores preocupados no desenvolvimento da autoridade que está sobre mim e na autoridade que está sobre você. Precisamos de pastores no altar que nos olhe e sinta-se responsável pelo nível de autoridade espiritual que nós estamos levando. Nós precisamos de mais pastores que pregue o batismo do Espírito Santo e se preocupe como que está o nível de autoridades espirituais, o quanto nós estamos sendo enchidos para ser capacitados na obra. Então hoje nós precisamos aquecer a igreja para que a igreja continue se preocupando com o batismo no Espírito Santo. Então, sabe o que eu entendo aqui dessa mensagem? É igual na floresta, né? Ele olha por mão do lado, você ora em línguas? Tem uma preocupação, você já está orando em línguas. Se não ora em línguas, você já dá um jeito de batizar o irmão no Espírito Santo, para que ele ore em línguas. Há uma preocupação se ele está cheio, foi batizado com fogo, porque esse é o ministério completo de Jesus para as nossas vidas. Então, de forma nenhuma, nós podemos tratar o batismo do Espírito Santo como algo isolado. Jamais podemos tratar o batismo do Espírito Santo para algo totalmente localizado. Calma que eu vou falar. Nós não podemos tratar o batismo do Espírito Santo para um grupo delimitado. Por exemplo,
a igreja que tem batismo no Espírito Santo, que é pentecostal, que impõe as mãos e eles recebem os dons, é daquela denominação. Ou é para aquele grupo, vamos mais além, é para aquele grupo com aquela faixa, com aquela faixa etária, ou com aquela classe social. Olha, esse nível de espiritualidade é só para aquele nível social. Hoje em dia não está assim? Hoje em dia nós precisamos tomar cuidado, porque o evangelho ele não foi feito para classes sociais. O evangelho ele foi feito como um todo. Então, do maior ao menor, todos deverão receber o batismo do Espírito Santo, porque essa é uma obra de Jesus, é uma missão de Jesus, foi um legado de Jesus para a nossa vida. Então, aquele que recebe tem a obra completa. Mas o diabo ele gosta de distorcer isso, não é? Ele gosta de mostrar que o crente espiritual pode às vezes chamar que é baixo nível, o crente espiritual que está recebendo os dons espirituais é crente louco, bobo, burro, que o crente que recebe dons espirituais é crente de classe social mais baixa. Então olha como que o diabo distorce o ministério do Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então esse ministério, o diabo hoje, ele está tentando deturpar a obra do Espírito Santo para que cada vez mais a autoridade na vida do crente seja diminuída. Nós vamos ler lá no versículo 13, mais para frente, faz todo sentido porque que o diabo investe tanto nas igrejas para que a obra dos dons espirituais se esfrie. Porque se um crente ele não tem autoridade espiritual, sabe o que o diabo vai falar? Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você eu não conheço. Então eu vou descer o cacete em você, deixar você nu, vou deixar você acabado, porque você não tem autoridade espiritual. Hoje o diabo ele tem investido nas igrejas, né, trazendo essa mentalidade demoníaca, que o batismo no Espírito Santo, né, que esse batismo com fogo, a igreja fervorosa, a igreja daqueles que ora, que profetiza, né, nós vamos ler que o apóstolo Paulo aqui falou que enquanto ele colocava as mãos, as pessoas oravam em língua e profetizavam. Olha que doido! Então imagine esse culto. Imagina essa experiência. Essa é a igreja verdadeira. E o diabo ele está trazendo essas distorções. E hoje nós vamos orar para que as igrejas se despertem novamente. A gente podia fazer um dia, né, um seminário de Atos do Espírito Santo, só pregar o livro de Atos e orar o livro de Atos e o livro de Atos ele voltar a ser verdade nas igrejas. Amém? Então vamos ler. Então perguntou, 4. Paulo, porém, disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele após ele que viria, que é Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Quando então Paulo impôs-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Estes eram, ao todo, uns 12 homens. Olha que coisa linda! Então, aqueles que ainda não haviam passado pelo batismo do arrependimento, só tinham passado pelo batismo do arrependimento, eles agora, através do apóstolo Paulo, foram batizados pelo Espírito Santo. E eles começaram a orar em línguas e a profetizar. Olha que culto! Olha a preocupação do pastor, né? O bispo tá aí, eu vou falar com o bispo, posso falar? A gente precisa falar, né? Quem tá 2 horas da manhã é porque gosta de oração, gosta de Bíblia, gosta da igreja, né? Olha a preocupação do pastor. A preocupação do pastor é se o crente é batizado no Espírito Santo.
Porque se o crente é batizado no Espírito Santo, ele consegue vencer todas as áreas da vida dele. Porque o crente que acredita no poder do Espírito Santo, ele vence as áreas de dificuldade na vida pelo poder e autoridade do Espírito Santo, porque ele acredita que existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual, ele precisa ser batalhado para ser alcançado. Então a igreja hoje, ela não pode perder a sua característica, né? Ela não pode estar preocupada se o crente está sábio de como prosperar, se o crente está sábio como lidar com pessoas, se o crente está sábio como... Isso daí, Jesus, né, Deus, ele já se preocupou, ele fez as escolas, ele fez as faculdades, ele deu dons para uns fazer cursos, né, abrir escolas de curso. Então isso aí Deus já fez para dar essa sabedoria empresarial, dar essa sabedoria, essa consultoria de personalidade, tantas outras coisas. Deus já fez, ele colocou isso à nossa disposição, né, na ciência, para que a gente fosse buscar. Mas a igreja, ele colocou uma outra característica. A igreja não é para isso. A igreja é para que o pastor olhe para mim e olhe para você e diga: você foi batizado no Espírito Santo? Você já ora em línguas e profetiza? Não, deixa eu orar aqui por você. Essa é a preocupação do pastor. A preocupação do pastor, diga aí baixinho, a preocupação do pastor é fazer os filhos de Deus desenvolvidos espiritualmente. Este é o verdadeiro pastor. Amém? E olha que lindo, olha que culto. Entrando na sinagoga, Paulo falou ousadamente durante 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Olha que coisa, isso é uma conquista. Apóstolo Paulo falou 3 meses para que o reino de Deus ele operasse em excelência na vida do povo. Então isso daí é uma conquista do meio evangélico, isso é uma conquista do povo de Deus. E nós não podemos deixar essa conquista se perder, né? Nós não podemos deixar essa conquista se perder. Olha quanto tempo, preço que eles pagaram por essa conquista. E hoje a gente entregando essa conquista de graça, né? Para outra cultura entrar no nosso reino, né? Então olha a briga de reino. E hoje a gente entregando o reino e aceitando a cultura de outro reino. Mas endurecendo-se alguns, não obedecendo e falando mal do caminho perante a multidão, afastou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. Isto sucedeu durante 2 anos, de maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, de sorte até que os lenços e aventais tocados por eles eram levados aos enfermos, a quais eram curados, e o espírito maligno os deixava. Olha que culto! Olha que autoridade da igreja. Vamos voltar, deixa eu falar isso aqui para vocês. Eu tenho uma responsabilidade profética aqui. Olha só, Deus operava através de apóstolo Paulo maravilhas extraordinárias. Vamos lá? Fala assim baixinho comigo. Deus operava pelo apóstolo Paulo maravilhas extraordinárias. O que os apóstolos Paulos de hoje estão operando? O que nós, pastores, estamos operando? O que nós estamos exercendo através do Espírito Santo?
Quais são as obras que nós estamos exercendo? Será que são maravilhas espirituais? Será que é cura, é milagre, é batismo do Espírito Santo? O que hoje está acontecendo da igreja que isso está se perdendo? A unção era tão grande que até os lenços e aventais tocados, as pessoas se curavam, as pessoas eram libertas de espíritos malignos. Olha que culto, olha que maravilha. Hoje, uma ação da igreja genuína pode escandalizar. Você viu que interessante? Hoje, se a gente fizer um culto bem pentecostal, né? Vamos orar em línguas, igreja, vamos profetizar, igreja, vamos receber a unção, vamos curar os enfermos, vamos expulsar os demônios, né? E nós estamos tão cheios da presença de Deus, que a presença de Deus impregnava na roupa, impregnava em tudo, e onde as pessoas tocavam, elas recebiam a unção da cura, a unção da libertação, a unção do Espírito Santo. Olha só que Pentecostes, que coisa mais linda. Agora filma esse culto. Põe esse culto na internet. O que vão falar? Vão falar que é a igreja de Atos dos Apóstolos? Ou é a igreja da baixaria? Ou vão falar que é a igreja dos menos favorecidos, dos desclassificados, né? Então, é algo que nós precisamos voltar a orar, para que a igreja de Atos do Espírito Santo, ela volte a operar, Eu fui numa época da igreja, eu era muito jovem, tinha uma menina que estudava comigo no segundo ano, no segundo grau, me levou numa igrejinha um pouco distante de casa, mas era perto de casa. Era Coab Canelas, que chama Canelas ou Canela. Mãe, você tá aí, vê se é Canela ou Canela, aquela igreja que Maitana me levava. E eu entrava na igreja, na hora que eu entrava na igreja, era um Pentecoste, me dava assim um medo e uma euforia ao mesmo tempo, porque era o povo caindo, o povo batizado no Espírito Santo, o demônio pulando para um lado, gente gritando para o outro, e era aquela unção, aquele Pentecoste, o pastor suando lá no altar e pulando, e ele tirava o paletó, jogava no povo e o povo era curado. Era coisa mais linda. E as igrejas que a partir do momento ali eu fui indo numa outra igrejinha, era esse Pentecoste. E se falava assim, olha, não vai na igreja evangélica não, que lá você cai, não era assim? Não vai lá não que você cai, não vai lá não, senão o espírito aí manifesta. Olha que lindo. O que hoje está acontecendo? Nós precisamos voltar a orar. Não vai lá porque é um estilo de vida bacana, é classe social, vai lá para você se sentir bem. Nós precisamos rever e orar. Nós somos igreja e somos responsáveis por isso. Amém? Então vamos lá. Alguns dos exorcistas, eu adoro essa mensagem. Hoje eu estava lendo, mas eu dei tanta gargalhada. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possuídos por espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem apóstolo Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só, não me adianta falar de Jesus e nem me adianta falar que eu sou amigo de Paulo. Não adianta eu ser ouvinte de Jesus, não adianta eu ser simpatizante de Jesus, não adianta eu ser, gostar do louvor de Jesus. Isso não me adianta, não adianta eu conhecer o pastor, eu andar com o pastor. Eu preciso ter a unção, a presença de Jesus. Eu preciso ser batizado pela autoridade que Jesus deixou por mim,
que é chamado batismo com fogo. Então, quando eu só quero falar de Jesus, eu conheço Jesus, olha como Jesus é lindo, olha, eu ando com o pastor, isso não me basta, né? Aqui a Dei que chama de nécio, né? Crente bobo. Então, isso não me basta. Eu vou apanhar do mundo espiritual. Eu vou apanhar do diabo. Eu preciso receber, porque Jesus veio para quê? Vamos raciocinar? Jesus veio para quê? Para nos dar autoridade. João Batista nos levava até onde? Ao arrependimento. E Jesus Cristo, ele passou por esse plano transcendental para quê? Nos dá autoridade. Olha que interessante. Então, através de Jesus Cristo, eu recebo o batismo de arrependimento e o batismo do quê? De autoridade. Então, se eu nego o batismo de autoridade, eu estou negando o propósito dele aqui na terra. Porque o propósito dele é nos entregar autoridade. É a mesma coisa de, não, Jesus, você não precisa passar aqui na terra não, porque essa autoridade que você vai deixar e pagar um preço, eu não quero não. Eu só quero ser arrependida mesmo. Não faz sentido. Então, o batismo do arrependimento, ele precisa nos levar para o batismo do Espírito Santo. E com o batismo do Espírito Santo, quando nós estivermos diante do inimigo, que é o tempo todo, né? Basta passar um dia sentar debaixo da cama e você enfrentar a vida, você vai encontrar o inimigo o tempo todo, você precisa lidar espiritualmente. Aí o Espírito vai falar, eu te conheço, eu conheço Jesus, mas eu conheço você também, então eu já tô saindo, tô caindo fora, porque aqui eu não posso entrar. Olha só que interessante no versículo 16. Então o homem possuído do espírito maligno saltou sobre eles e os dominou, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos. Sobreveio temor a todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que criam vinham confessando em público suas práticas ímpias. Olha que culto, olha só o que Jesus deixou para nós. E ele deixou um legado de autoridades e dons espirituais. Essa é a religião, essa é a nossa religião. Um legado de dons espirituais. E a pergunta que eu faço para vocês essa noite é a mesma pergunta do apóstolo Paulo. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês receberam os dons do Espírito Santo? Vocês são convictos da autoridade do Espírito Santo? E vou além, vocês têm preocupação dos irmãos que sentam ao seu lado, que estão com você, se eles estão sendo batizados com o Espírito Santo? Essa é a obra. Essa é a obra da igreja primitiva e essa é a obra que Jesus Cristo nos deixou. Amém? Amanhã eu vou falar sobre os dons do Espírito Santo, que vai estar em 1 Coríntios 12. E ali Jesus ele começa a falar conosco através da mensagem sobre os dons do Espírito Santo. E já de antemão eu vou dizer para vocês, dons do Espírito Santo é dons que desenvolvem a obra de cura, de libertação e a obra de levar o reino de Deus para a vida das pessoas. Então, essa é a obra, esse é o ministério. Agora, esse ministério, eu só sou financiador, ministério eu quero ser rico só para dar dinheiro para a igreja, esse ministério não existe, tá? Esse ministério de arrogante, que quer se aparecer. Ministério do Espírito Santo é ministério de curar, libertar. O meu ministério é de expulsar demônios, de revelar a palavra, isso que é ministério. Qual que é o seu ministério? Eu quero ter um ministério só de dar dinheiro. Não existe.
Todos os ricos que foram diante de Jesus, ele falou assim, para que me siga, deixe seus bens. Então, o ministério de Jesus é um ministério de se fazer operar o Espírito Santo que está sobre mim na vida das pessoas. É o operar do Espírito Santo. O Espírito Santo não está interessado no seu dinheiro. O Espírito Santo está interessado em você deixar ele te usar. Esse que é o interesse dele. E se você não foi batizado ainda pelo Espírito Santo, não teve experiência com o Espírito Santo, eu convido você para estar nesse feriado conosco na Igreja Batista da Floresta para o Projeto Rocha. Ali você vai ver pastor suando no altar. Até você sair lá cheio do Espírito Santo. Amém? Então, nessa noite, eu quero orar duas coisas. Uma que eu quero que vocês me ajudem em oração, dizendo amém, para que o avivamento, não é que esse avivamento é ver gente chorando, não, eu quero uma oração para que a igreja primitiva da igreja volte a operar, que ministros, pastores, como o apóstolo Paulo, ele volte a operar, né? Se preocupando com o desenvolvimento espiritual, né, das pessoas. E também eu quero orar para que o Espírito Santo venha cada vez mais tocar em vocês, para que ele se revele na unção dos dons espirituais. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é clara, a Tua palavra é cheia de verdade, cheia de unção. Deus, o que tem acontecido com as igrejas? Senhor, aonde nós podemos atuar? O que nós podemos fazer para que a pergunta do apóstolo Paulo continue nos lábios dos seus pastores? Deus, em nome de Jesus, nós sonhamos com a igreja cheia do Espírito Santo. Nós sonhamos, Senhor, ó Deus, com uma igreja onde o pastor, Senhor, ó Deus, toca no seu povo e ele ora em línguas. Nós sonhamos, Senhor, ó Deus, com uma igreja onde o seu pastor toca no teu povo, Senhor, ó Deus, e profetiza. Aonde, Senhor, ó Deus, a motivação do teu povo está na tua casa, é sentir a tua presença, sentir o seu toque, sentir o teu batismo. Pentecoste desça no meio do teu povo. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o espírito de vaidade, que o espírito de mentira, que o espírito de arrogância, que o espírito, Senhor, ó Deus, que tem enganado a tua igreja, fazendo a sua igreja obra social, fazendo a sua igreja escola de entendimento, de sabedoria, fazendo, Senhor, ó Deus, a tua igreja morna, fazendo a tua igreja ocultar o teu batismo, fazendo a tua igreja, Senhor, ó Deus, excluir a tua presença, fazendo a tua igreja, Senhor, ó Deus, deixar o teu manifestar a quatro paredes, escondido, no porão, nas cavernas. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nessa mensagem, Senhor, ó Deus, está claro que a manifestação espiritual, isto era, Senhor, ó Deus, apregoada, Senhor, ó Deus, diante do teu povo. O teu povo assistia a manifestação espiritual. O teu povo se maravilhava pela manifestação espiritual. Deus, eles assistiam o teu poder, o teu realizar, Senhor, e ficavam assombrados, maravilhados, Senhor, ó Deus, da tua presença. Deus, em nome de Jesus, que o culto, Senhor, ó Deus, aos homens diminua e o Senhor cresça. A obra do culto do Espírito Santo volte e venha prevalecer. Deus, em nome de Jesus, menos cânticos e mais poder, menos palavras, menos arrogância e mais poder, menos, Senhor, ó Deus,
desfiles e mais poder. Deus, em nome de Jesus, que o teu poder venha prevalecer no altar da tua igreja. E nós nos colocamos como ministros, Senhor. Que essa preocupação jamais aparte do nosso coração. Mas oramos também pela nossa igreja, pela Igreja Batista da Floresta, que o fogo, Senhor, ó Deus, não pare de descer. Que ali seja um celeiro de profetas, que ali seja um celeiro, Senhor, ó Deus, de pessoas batizadas, cheias do Espírito Santo, que pessoas tenham visões, que pessoas tenham experiências, que pessoas, Senhor, ó Deus, sinta a tua presença, que o teu poder seja a maior obra reconhecida naquele lugar. Em nome de Jesus, e que esta obra venha a ser apregoada, mostrada, expandida, e que a igreja, Senhor, ó Deus, o teu povo venha se maravilhar com o teu poder. E nós que estamos, Senhor, ó Deus, esta madrugada, venhamos, Senhor, ó Deus, sentir o teu toque, que ainda esta noite o teu Espírito Santo comece a chacoalhar e trabalhar dentro de nós, levando a nós uma experiência contigo. Senhor, ó Deus, que muitos de nós tenham visões, experiências, revelações. Deus, em nome de Jesus, que começamos agora, Senhor, ó Deus, orar nas línguas do Espírito Santo. Orarmos, Senhor, ó Deus, nos dons do teu Espírito, que nós sejamos batizados mais uma vez na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nós declaramos, Senhor, ó Deus, que nós somos o povo de Atos dos Apóstolos. Ainda há um remanescente, ainda há, Senhor, ó Deus, um remanescente na tua terra. Ainda há um exército na tua terra, acuado, escondido, mas, Senhor, ó Deus, ainda há um teu povo que preza o teu Espírito. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo e a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aproveita agora esse momento. Agora vocês, na intimidade de vocês, começa a orar em línguas, pedir a presença de Deus. Começa a pedir para que o mundo espiritual, a presença do Senhor comece a te envolver, te encher. Eu ia falar os anjos, né? Mas eu fico com medo. Que os anjos enchem a sua casa com experiência, com poder. Não tô nem aí mais. Da presença dele, da glória dele, e que vocês nunca se apartem do poder do Senhor, porque eu tenho certeza que quando o inimigo te enfrentar, ele vai falar: eu conheço Jesus, mas eu conheço você, Erivelto, eu conheço você, Neiva, eu conheço você, Ana, eu conheço você, Andresa, eu conheço você e eu sei quem vocês são. Então eu vou apartar do teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Então até amanhã, e amanhã nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, como o Espírito Santo opera, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para vocês, até amanhã.